Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos começando mais um Nativíssimo e hoje recebendo ela, gente, que prazer, hein? Mari Fernandes. E aí, meu amigo, é um prazer se encontrar com você mais uma vez. Pois é, como é que tá a vida? Tá bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui no Nativíssimo. Obrigado por aceitar o nosso convite de estarmos aqui batendo esse papo legal. Estamos aqui em 2025. Em que momento da carreira se encontra Mari Fernandes em 2020? Nossa, eu acho que num momento muito importante, né? Eu acho que a cada dia que passa, a minha carreira ela vem trazendo novos frutos e também novas colheitas que precisam que realmente a gente esteja sempre ali fazendo algumas mudanças, fazendo algumas coisas diferentes para agradar o público, para conseguir agradar o povo, trazendo música nova. Então, eu acho que a minha carreira agora ela tá muito nessa fase assim de um pouquinho de mudança, mas para coisas melhores, né? Recente eu me mudei, saí de Fortaleza, do Ceará, para vir morar em São Paulo, em busca de conseguir mais oportunidade para minha carreira, de conseguir uma logística melhor para os meus shows. Então eu acho que eu tô muito nessa fase de mudança, mas para coisas melhores, graças a Deus. Não quis ir pra Goiânia? Cara, eu já tive muita vontade de morar em Goiânia, acredita? Mas eu acho que assim, no momento que eu tô vivendo agora da minha carreira, eu acho que São Paulo se torna muito melhor, sabe? Pela logística, porque São Paulo é uma cidade assim que tem voo para todos os lugares mesmo. Sim. Né? A ponte aérea daqui de São Paulo é muito boa. Vou te dar um exemplo. Antes, quando eu morava no Ceará, às vezes quando eu ia fazer um show em Minas Gerais, eu tinha que pegar 2, 3 voos ali de escala, dependendo de onde era o interior de Minas. E ainda pegava ônibus, né? Hoje, morando em São Paulo, não. Eu pego um voo para aquela cidade mais próxima, do aeroporto mais próximo da cidade que eu vou tocar. E já pego o ônibus e já vou, entendeu? Assim, a logística é um pouco mais fácil, é mais prática. Sem falar que São Paulo é essa cidade que a gente sabe, né? 24 horas ativa, 24 horas ligada, tem muito programa de televisão, muita rádio, né? Muita oportunidade. Os cantores, os artistas moram aqui, então pra mim isso é muito bom. Partiu de você essa vontade ou influenciaram, falaram, vem, mora, vai lá? Não, tal? cara, partiu de mim. Você acredita que eu... Por quê? Porque o que acontece? Eu vinha muito, às vezes, de passar 3, 4 dias com a agenda lotada e assim... E quando eu chegava aqui, mesmo já tendo marcado muitos compromissos, eu recebia muitos convites, sabe? Às vezes um amigo, Carlinhos Maia, me chamava para jantar na casa dele, lá naquele jantar eu acabava conhecendo outras pessoas. Às vezes eu tava de boa, tava sem fazer nada no hotel, alguém me chamava para participar de um show no Vila JK que vai ter fulano cantando. Então, realmente aqui é onde tudo acontece. Toda hora as pessoas estão realmente vivendo a vida de São Paulo, estão muito ativas. E pra mim tem muita oportunidade, né? Principalmente agora que eu tô também numa fase que eu tô fazendo algumas publicidades, tô começando a fazer algumas publicidades, me ajuda muito porque a maioria das marcas, elas são aqui em São Paulo, né? Então, essa foi uma visão realmente que eu tive de buscar algo um pouco melhor pra minha carreira. Sinto muita saudade do Ceará. É isso que eu ia perguntar. E a falta, não faz? O calor, as Demais, pessoas... né? Eu sou cearense, assim, todos os meus costumes é de um cearense, é de uma nordestina. Então... Eu passei a vida inteira, assim, praticamente morando no interior do Ceará e passei uns 6 anos em Fortaleza. Sinto muita falta, principalmente da minha casa que eu morava, sabe? Eu tinha acabado de comprar, eu passei 1 ano só na casa. E na hora que eu tava me acostumando com a casa, eu tive que me mudar, então faz muita falta, assim, os amigos e tudo mais. Você mora só, trouxe a família, mais alguém com você? Como é que tá sendo isso? Eu trouxe a família, né? Nossa, eu tô morando aqui em São Paulo, a minha tia veio comigo, né? Ela é, assim, um braço direito muito forte pra mim, a minha tia Kelly. Ela tá sempre comigo ali, tem os meus afilhados também, que são filhos dela, que vivem ali comigo, apesar de não morarem na mesma casa, mas vivem quase todos os dias na minha casa comigo. Tem a Júlia, a minha namorada, a minha noiva, que também mora comigo. Então, assim, eu tive que trazer a família, né? O assessor, que é meu braço direito também, o Vitinho, trouxe ele também para morar aqui em São Paulo, para que eu conseguisse. Eu acho que se eu viesse sozinho, eu ia ficar triste, sabe? Tem que trazer um pessoal para Tem que trazer um pessoal comigo. E o clima e a comida, o que é que você mais gosta dessa mudança toda, assim? Cara, você acredita que eu sou uma pessoa muito ativa, assim? Não Posso falar imperativa. Não percebi então, assim, isso. Então, eu gosto muito de realmente
falar muito, de acordar cedo e já ter muita coisa ali na minha agenda, ter um dia cheio. Então, São Paulo me faz muito bem por isso, porque toda hora eu tenho alguma coisa pra fazer e eu gosto disso, sabe? Eu sou aquela pessoa que se eu ficar parada, ficar quieta, eu fico inquieta. Te faz mal, né? Me faz mal. Você falando de família, eu vou entrar num assunto assim um pouco mais delicadinho. Tô vendo a tatuagem sua ali, ó. Sim. Tá escrito vó. É. E eu tô vendo uma matéria sua que você fez uma música pra vovó. Foi. Como é que foi fazer essa música? Partiu de você à vontade? Fale um pouquinho dessa relação aí. Cara, muito engraçada. Minha avó, assim, ela foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida e é até hoje, né? Eu às vezes falo pra minha mãe assim, mãe, não tenha ciúme, mas eu amo a minha avó mais que você. E ela fala, eu entendo. Foi ela que te criou? E a minha avó me criou, né, junto com a minha mãe, assim, talvez até se brincar mais que a minha mãe, porque a minha mãe às vezes saía pra trabalhar, precisava fazer alguma coisa, e eu ficava o dia a dia mesmo ali inteiro com a minha avó. E a minha avó, ela era deficiente, ela era cadeirante, ela sofreu um acidente, né? E ficou de cadeira de rodas. E assim, a minha relação com ela era uma relação muito maravilhosa, porque a minha avó, é engraçado, eu falo, ela não conseguia andar, não conseguia se movimentar, mas ela movia o mundo pra mim como se conseguisse. Então assim, ela sempre me ajudou em tudo. Ela me ensinou a ser quem eu sou, me deu uma essência muito, muito boa, sabe? Eu sou muito grata por tudo que a minha avó me ensinou. Os meus princípios, tudo que eu tenho veio da minha avó. Ela me educou muito bem, me fez realmente assim entender o que é o amor de todas as pessoas da minha família. Foi quem sempre me amou, sempre me apoiou em todas as situações. E infelizmente assim, a minha avó, ela já, como eu já falei, ela já tinha sofrido um acidente, já era deficiente. Chegou uma época que ela precisou fazer hemodiálise. E é um tratamento um pouco assim, invasivo, Pesado, né? É pesado, né? Quem já passou pelo tratamento de hemodiálise sabe o quanto é difícil. E principalmente para minha avó, que já era, querendo ou não, uma pessoa um pouco debilitada, aquilo maltratou muito ela, sabe? Ela foi com o tempo ficando muito fraca, muito doente, muito frágil, até que chegou o momento que ela veio a óbito. E então, assim, foi muito triste pra mim, porque realmente eu perdi, assim, além da minha avó, a pessoa que eu mais amava no mundo, eu perdi uma grande amiga, sabe? Aquela pessoa que era meu ombro amigo, aquela pessoa que estava comigo para todos os momentos, que se eu chegasse aqui hoje e falasse, vó, me dá um conselho de qual caminho eu vou, nesse aqui ou nesse, ela dava sempre o melhor conselho. Então, foi bem difícil na época que eu perdi a minha avó. Quando foi? Cara, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu tava saindo do meu interior para ir para Fortaleza para começar a cantar quando aconteceu. E assim, foi bem triste, porque além de eu estar vivendo esse momento de ter perdido a minha avó, que era uma pessoa muito importante para mim, veio aquela frustração que todo músico passou na pandemia, né? Que foi o quê? Poxa, eu tinha me mudado do interior para a capital com 1 milhão de planos. Quando eu cheguei lá, veio uma pandemia que trancou todo mundo em casa. Não foi fácil a pandemia para ninguém, mas principalmente para quem trabalhava com entretenimento. Principalmente quem ainda era pequeno, como na época eu ainda era uma cantora que estava começando nos barzinhos, foi muito difícil, porque eu não tinha uma renda fixa, eu não tinha nada. Então, além de estar passando por um processo sentimental muito forte, porque assim, quando a minha avó morreu, eu peguei uma ansiedade muito grande, sabe? Eu tive, assim, altas crises de ansiedade, por sentir muita falta dela. E além de tudo, eu estava passando algumas dificuldades de realmente, assim, chegar a quase passar fome, sabe? Eu morava num local em Fortaleza que às vezes eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, às vezes na maioria dos dias eu comia só miojo e salsicha, porque eu não tinha dinheiro para comer outra coisa. Então foi uma fase assim na minha vida muito difícil, onde eu tinha só 18 anos, então poxa, aquilo ali me pegou muito. Eu ainda era uma menina, né? E assim, a minha avó, ela sempre foi a pessoa mais importante da minha vida e continua sendo. Então, sobre a música que eu fiz pra ela, eu acho que é isso. Um dia eu tava vindo na van do aeroporto, tinha acabado de pousar em São Paulo. E aquele trânsito de São Paulo, né? Quando eu cheguei aqui, eu até tava falando, São Paulo tem um trânsito de 1 hora, que eu moro em Barueri. Então, de 1 hora toda hora.
É Então, um trânsito que é só dele, né? é um trânsito grande, né? Faz Então, parte. eu aproveitei aquele trânsito ali, cara, eu tava na van, tava sem sono, eram umas 7 horas da manhã, mais ou menos, quando realmente começou a me bater uma saudade da minha avó e aquele sentimento foi transbordando no meu coração e eu acabei escrevendo a música. Tanto que eu postei recente nas minhas redes sociais, tem uma foto minha chorando, porque no dia eu chorei muito, fiz. Aí eu tirei a foto e tudo mais, tirei a foto da janela, assim, da van, que eu tava na van, né? Mas foi de uma maneira muito natural. Realmente bateu aquela saudade e o que eu tava sentindo no coração eu comecei a escrever. Eu tô vendo a sua exposição aqui nessa foto. Aquela cara de que, meu Deus, que desespero. E saiu uma bela canção. Você não sente que, puxa vida, de alguma maneira ela pode estar presente? Porque ela não viveu o seu sucesso. Ela não esteve aqui para ver. Isso bate em você de vez em quando? Pô, podia ter visto. Ou não é assim que as coisas funcionam? Ah, com certeza, né? Nossa, quantas vezes eu não já subi em cima do palco e tava cantando e vendo o público cantando nas minhas músicas e falando assim, caralho, eu tô vivendo meu sonho. Tudo que eu pedi a Deus eu tô vivendo, mas assim, se eu pudesse trocar todo o dinheiro da minha vida, tudo que eu tenho na minha vida, pra trazer a minha avó de volta, pra ela presenciar isso, eu pegaria casa, carro, tudo que eu tenho, entregava na mão de quem fosse, só pra eu continuar cantando e ter a minha avó do lado. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo eu entendo, né, que Deus, ele faz tudo assim, da maneira mais perfeita possível e tudo o que Deus faz na vida da gente, muita coisa é ensinamento. Então, assim, ao mesmo tempo que a perca da minha avó pra mim foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa que me fortaleceu muito. Porque depois que eu perdi a minha avó, eu fui assim pro meu extremo. Eu perdi o que era mais importante na minha vida. Uhum. E quando você perde o que é mais importante na sua vida, você entende o que realmente é valioso na vida e o que não é. Então, assim, eu sou muito grata ao mesmo tempo, porque hoje eu só tenho 24 anos e pela vida que eu vivo, eu poderia muito bem me deslumbrar com outras coisas. Mas por ter perdido a minha avó e saber o valor de cada coisa na vida, ter tido esse ensinamento, eu sei o que realmente vale a pena e o que não vale. Então, assim, pra mim hoje, o que eu mais prezo na minha vida, claro, é a minha carreira, mas com certeza, assim, principalmente a minha família, sabe? Eu acho que além de você ter uma carreira, o sucesso, a fama e o dinheiro, o mais importante é você ter pessoas que lhe amam ao seu lado, pessoas que realmente estão ali para lhe apoiar em todas as fases da sua vida. E depois que eu perdi a minha avó, eu senti muita falta disso. Então hoje eu entendo que a maior riqueza da gente não tá no bem material, tá nas pessoas que realmente estão do nosso lado. Então eu acho que ao mesmo tempo que foi doloroso essa perca, foi um grande ensinamento também. Você é uma pessoa religiosa? Sou. Né? Apegada ao quê? Cara, eu sou muito apegada a Deus. Tá. E assim, é engraçado porque eu me batizei na igreja católica, eu fiz catecismo, crisma, tudo. O caminho lá. Né? Fiz tudo direitinho, caminho direitinho, mas com o passar do tempo, eu fui criando uma relação muito grande com a igreja evangélica também, né? Então, hoje eu frequento a igreja evangélica, mas assim, eu acho que a igreja católica e a igreja evangélica, no fim das contas, todo mundo tá ali por Deus, pela oração, para pedir bênção, para pedir força, pela fé, e isso é o que importa. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu entrego na mão de Deus, e até quando eu me frustro de alguma coisa que não deu certo na minha vida, eu sempre procuro entender assim, não era a vontade de Deus, por isso que não aconteceu. Era a minha vontade, mas a minha vontade não é a mais perfeita. Então eu sou, assim, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa de muita fé, sabe? Muito apegada a Deus. Como é que é pra você, na sua profissão, no seu trabalho, subir no palco, cantar o que canta, ver tudo que você vê, viajar e tal, fazer a música que as pessoas chamam de música do mundo e no domingo tá na igreja orando, tudo bem pra você? Não te questionam? Cara, Ou você não se questiona? nunca me questionaram sobre Nem você isso. se questiona? Será que eu tô... Não, porque assim, porque eu, de fato, eu frequento a igreja evangélica, mas como eu nunca me batizei, eu nunca, como que eu posso falar? Nunca fui lá no altar e, pô, entreguei minha vida a Jesus, agora eu vou viver realmente o evangelho. Tá. Então, eu mais frequento e vivo a fé e a palavra do que realmente eu vivo a religião, Tá bom. entende?
Entendi. Então, eu nunca passei por esse questionamento e nunca me questionei em relação a isso, sabe? Mas eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender é que nem sempre por conta que a gente vive nesse ambiente profissionalmente, a gente vive nesse ambiente também pessoalmente. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Não é todo show que eu tô lá bebendo, tô lá fumando, tô lá fazendo sei lá o quê, que as pessoas às vezes pensam que é. Muito pelo contrário, meu tempo é tão corrido e realmente cantar é uma profissão. Às vezes as pessoas esquecem que a nossa vida de artista é um trabalho. Sim. Né? Tem até aquela brincadeira que às vezes, pô, vai, vem aqui cantar aqui pra mim, peraí. Quer dizer que na hora de eu cantar tem que ser de graça e na hora de eu ir contratar, sei lá, um serviço de uma manicure, eu vou ter que pagar. Então as pessoas confundem isso, sabe? As pessoas não entendem que a gente é artista e a gente que vive da arte é uma profissão. Então, quando eu estou como Mari Fernandes, na maioria das vezes eu saio do meu quarto, entro na van, da van eu entro no camarim, atendo o fã, subo no palco, faço o show, terminou o show, onde na maioria dos shows eu não bebo, não faço nada, eu tô ali super sóbria fazendo meu momento do show e fazendo a alegria das pessoas, depois eu entro na van e vou embora. Então assim, e eu não sou Deus pra julgar as pessoas que estão lá curtindo o meu show e o que elas estão fazendo. Então, eu chego lá, faço o meu. O que eu presencio lá, nem sempre eu preciso levar pra mim, como ensinamento, como admiração. Eu não preciso admirar aquilo, mas eu também não me sinto no direito de julgar, entende? Como ser humano, independente se eu vivo uma religião ou não, eu não me sinto nesse direito. De, por exemplo, tô vendo uma pessoa aqui embaixo, na plateia, que tá bebendo e tá passando do ponto na bebida. Eu não me sinto no direito de julgar aquela pessoa, entende? Quem sou eu pra julgar aquela pessoa? Julgar é muito delicado, né? A gente não tá aqui pra isso, né? Mari, você passou também por uma transformação. Você foi lá e falou, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo. E hoje a gente já falou disso uma vez, eu tô voltando a falar sobre isso, porque é evidente, você tá bem, você tá melhor. Você fez uma propaganda outro dia muito legal, cara. Eu tô adorando suas publis, sabia? Que bom, Até obrigada. de refrigerante famoso você fez. E aí, como é que você tá com a saúde? Como é que você tá hoje, assim, tá se sentindo melhor? Muito melhor. Eu acho que o meu processo de emagrecimento me ajudou muito mais no lado da saúde do que no lado da estética. Claro, a estética é muito importante. Você Sim. se olha no espelho ali e fala, caramba, eu tô bonitona, Eu tô hein? muito Nossa, bonita, o negócio tá esbelto, tá parecendo um violãozinho assim. Mas o mais importante é a saúde. Então, assim, quando eu tava sobrepeso, que eu realmente tava muito gordinha, eu cheguei ali a quase entrar numa fase de obesidade. Você sempre foi gordinha? Sim, só não na minha infância, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Como eu jogava futsal, fazia muito esporte, futsal, handball, essas coisas, eu não... Acaba que é um cardio muito forte, né? Então ali eu nunca tinha engordado tanto. Mas quando eu fui pra isso de viver da noite, onde você às vezes tá compondo, aí pede um hambúrguer, uma pizza, entendeu? Você às vezes tá num barzinho, começa a tomar uma cerveja, comer um espetinho, um petisco, um negócio, uma batata frita, ali foi onde eu realmente perdi a mão. Eu não acho que o errado é você comer essas coisas. Eu acho que o errado é o excesso. E eu perdi a mão, entrei numa fase assim de realmente uma compulsão muito grande por comida, e aquilo começou a me fazer mal em tudo. Eu tive diversos problemas. Eu tinha problema de refluxo, eu tinha problema de muito cansaço. Era impressionante como eu sempre estava cansada, sonolenta, sempre pelos cantos querendo dormir, sem energia. Eu quase sempre estava com a imunidade baixíssima, gripando e tudo mais. Eu sentia muita dor nas costas, porque, querendo ou não, como eu era gordinha, eu fazia muito show de salto, de bota. Então, aquilo ali, quando eu descia do palco, era minhas pernas doendo, era minhas costas doendo. Então, chegou um momento, que, pra você ter noção, quando eu ia cantar, que eu ia escutar a gravação do show, eu tava cantando ofegante. Aí eu falei, cara, não dá, tem que ajeitar esse negócio aqui. Fazer uma esteirinha, né? Tem que organizar o negócio. Aí foi onde eu comecei todo o processo de emagrecimento. Aí eu entrei em contato com o nutrólogo, com o nutricionista, com o personal, entrei na academia, aí fui fazendo todo o processo durante um ano. Eu emagreci 14 quilos.
quando eu perdi 14 quilos, eu fui lá e fiz uma lipo HD, fiz uma lipo HD para redução de pele, porque eu tinha muita pele, porque eu cheguei a pesar quase 89 quilos. E eu tenho 1,58 m, gente. Daí vocês tiram como era. Não, vocês me conhecem desde 2021, não é possível que vocês não viram o meu antes. Depois. Lembra, a gente lembra. Então, assim, aí quando eu fiz a lipo, pra realmente a redução de pele, eu já tava lá mesmo, eu disse, doutor, já tô aqui. Agora o senhor capricha. Aí o doutor caprichou. Mas é bom também se sentir bem, se sentir bonita, olhar no espelho. Tô Sim, gostosona mesmo. Porque isso é autoestima. Com e certeza. Nada como autoestima elevada para seguir adiante, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente, sabe? Acho que o amor próprio, você se cuidar, você se valorizar, você entender que você tem uma boa alimentação, você ter uma rotina, você se priorizar é uma coisa importante. Então, assim, hoje eu me cuido muito mais do que há anos atrás. Hoje eu priorizo fazer uma aula de inglês. Hoje eu priorizo fazer uma fonoaudióloga, porque é um cuidado com a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, que é a minha voz. Desculpa, meus fãs também. Também. É a minha voz. Então, assim, hoje eu priorizo fazer um programa de rádio, porque realmente agrega na minha carreira. Tudo isso eu priorizo para cuidar de mim, das coisas que são prioridades para mim, né? Mari, outro assunto delicadinho. Você falou da sua namorada. Sim. Eu lembro que até um pouco tempo atrás, o artista, o cantor, o galã, ele não podia assumir relacionamento nenhum. Ele era preservado porque as fãs... Você fala o homem? O homem. Tá. O homem. Lá atrás, tá? Não. Há 10 anos atrás. 10, 20, 30, 50. Ele não podia assumir porque é aquela imagem do galã, né? E assim, mesmo ele tendo uma família por trás, aquilo era escondido, né? Até porque para não perder aquela coisa. Isso foi mudando, depois eles assumiram seus relacionamentos, suas famílias e tal. Agora a história é outra. Pela opção sexual, as pessoas também não tinham ainda, também estavam guardadas. Sim. Se mantinham ali preservadas pela orientação que elas tinham. Sim. E também para não perder fã, ou para não decepcionar, ou para não causar má impressão, enfim. Mas isso mudou. Isso mudou e isso a gente tem esse assunto, você tá ali mostrando quem você é de verdade. Você já contou essa história e como é que foi? Assim, outras artistas já assumiram publicamente também e tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, com Se certeza. ganha mais do que se perde ou não perde nada? Assim, como é que você pesou isso depois de... Eu não senti mudança na minha carreira, pelo incrível que pareça, quando eu assumi o meu relacionamento. Nossa, isso é uma pauta muito importante pra mim, falar sobre isso. É? Nossa, eu esperei 4 anos pra falar sobre isso. É mesmo? Gente. Eu preciso abrir a boca pra contar a história. Conte. É o seguinte, como você falou, né? O mercado, ele realmente muda muito conforme os anos. Mas eu acho que muito do que acontece no mercado não é culpa do povo. Às vezes existem algumas coisas, por exemplo, não assume esse namoro porque o povo não vai gostar. Gente, isso é mentira. Eu descobri isso, assim, vivendo, sabe? Às vezes, seu fã não vai gostar disso. Na verdade, não é. Na verdade, muitas vezes é a opinião das pessoas que estão nos bastidores do mercado e as pessoas querem tentar fazer essa opinião se tornar uma verdade e uma realidade para você. Entendeu? Então, muitas pessoas, no meu começo, tentaram me colocar medo, sabe? Muitas vezes eu escutei que, para mim, assumir um relacionamento ia ser ruim, porque eu era uma mulher muito bonita e muita gente ia deixar de me desejar. Eu ouvi muito isso. Eu ouvi principalmente, e se for com a mulher, então, muitos homens vão deixar de ser seu fã, vão deixar de lhe desejar, vão deixar de... Gente, mas eu não tô vendendo o meu corpo em cima do palco, não, eu tô vendendo a minha voz. Pelo amor de Deus. Eu só quero cantar. Quando foi que eu virei uma modelo pra poder o povo me admirar? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não. E eu não entendi aquilo, sabe? Mas muito tempo aquilo me travou, porque, veja só, eu sou uma menina de 24 anos, eu só tenho 4 anos de carreira. Pois é. Eu confiava a minha carreira na mão de pessoas que eu ouvia achando que estava me dando opinião positiva e boa, e na verdade não era, entende? Então, assim, como eu não tinha experiência, eu acho que quando você tá num lugar que você não tem experiência, você pensa o quê? Eu vou ouvir quem Sim. tem, entendeu? E eu sou muito isso, eu gosto de ouvir quem tem um pouco mais de experiência. Só que chegou um momento que realmente
ficou muito difícil pra mim esconder, porque as pessoas queriam que eu escondesse. Essa é a verdade, as pessoas queriam que eu escondesse. Uhum. Esconda de Deus e o mundo que você tem um relacionamento com a Júlia. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, mas, como eu te falei, aqui no começo da nossa entrevista aqui no podcast. Mas, cara, o que eu mais priorizo na minha vida é uma família. Eu quero ter uma família, eu quero ter um relacionamento, eu quero poder postar uma foto com a pessoa que eu amo. Eu quero poder morar com a pessoa que eu amo, eu quero que as pessoas saibam que eu estou amando. Eu não vou ser feliz se eu viver escondendo a minha vida pessoal, se eu viver com uma coisa que me faz feliz, mas, na verdade, as pessoas estão fazendo parecer que aquilo ali me faz mal, porque eu tô tendo que esconder e tudo mais. Então, chegou um momento que realmente eu falei assim, gente, eu quero pagar o preço. Pagar o preço de, assim, de assumir o meu relacionamento. Eu não sei, de fato, o que vai acontecer, mas eu preciso. Porque, realmente, eu preciso mostrar para as pessoas que me seguem, que me acompanham, que eu tenho uma vida, que eu sou um ser humano. Entendeu? Que eu gosto de comer pizza, que eu gosto de malhar, que ao mesmo tempo uma semana eu tô na dieta, outra semana eu não tô. Entendeu? Eu sou ser humano. Então, assim, eu preciso mostrar isso pros meus fãs, a minha realidade. Chegou uma fase na minha carreira que parecia que eu era uma boneca. Eu tava aqui, todo mundo, bota essa roupinha, agora bota essa bota, agora faz não sei o que, agora não sei o que. E a minha vontade, que era o principal, a minha vontade, ela não estava sendo feita. Te incomodava? Então, demais, porque você imagina eu chegar em você aqui agora e falar assim, tira essa camisa preta, você vai ter que vestir um azul. E você querendo a preta, pô. Entendi. Veste azul. Agora tira essa calça, veste uma saia, porque agora você vai ficar melhor de blusa azul e saia. Tipo assim, você se sente um objeto, entende? Não era o que eu queria me sentir. Não era você. Não era o que eu queria me sentir. E assim, gente, eu sei separar muito bem o que é um conselho pro bem e o que é a pessoa querer forçar você a fazer alguma coisa. Então chegou um momento que realmente eu falei, gente, eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um relacionamento. Eu já tenho 3 anos e meio de relacionamento. Daqui um dia eu vou estar com 10 anos de relacionamento e ninguém vai saber. Isso é uma loucura, gente. Isso não existe, entendeu? Então foi quando eu realmente resolvi pagar o preço. Eu me senti muito acolhida, principalmente pelos meus fãs. Pelo incrível que pareça, de verdade. Eu não senti perca de seguidor. Eu não senti perca de público. Pelo contrário, eu já sou uma pessoa que eu participo de muitas festas populares em praça, em prefeitura. Eu sou um artista que, ao mesmo tempo, também tenho eventos como o Mari Sem Fim, participo de eventos de bilheteria que vende ingresso. Então, assim, na bilheteria dos ingressos, eu não senti nenhum show meu sendo cancelado, porque eu deixei de vender ingresso por conta disso. Eu nunca deixei de tocar numa festa de agropecuária, num rodeio por conta disso. Nunca fui desrespeitada nos bastidores, nunca sofri nenhum preconceito até hoje na música. De nenhum amigo cantor ou de nenhum amigo produtor ou de nenhum fã. Nunca nenhum fã entrou no meu camarim fazendo nenhum preconceito. Então, assim, o que algumas pessoas que gerenciavam a minha carreira me diziam, não era verdade. Eu senti isso, assim. Hoje os meus fãs, eles me apoiam muito o meu relacionamento. E eles entenderam que, assim, o que eu vivo entre 4 paredes com uma pessoa não muda a pessoa que eu sou, não muda a música que eu faço, não muda o quanto eu batalhei para chegar até aqui, entendeu? Assim como eu entendi isso também. Então, assim, como você falou no começo, a vida de um artista, alguns anos atrás, era de um jeito, hoje é de outro. Sim. Hoje eu acredito muito, e eu posso estar errado, e tudo bem se eu estiver, mas eu acredito muito que o fã, e eu tiro isso pela fã que eu já fui de outros artistas. Eu já fui muito fã, por exemplo, da Marília Mendonça. O fã, o que é que ele quer de um artista? O que eu acho, tá, gente? Eu não sou Deus para estar certo e correto de tudo, mas eu acho que o principal que o fã quer do artista é a verdade dele. Então, assim, hoje eu tenho um relacionamento com os meus fãs, isso é uma coisa que eu falo muito. Eu criei um relacionamento tão forte com os meus fãs, que os meus fãs, eles me conhecem. Se eu vier aqui no podcast triste, eu posso estar dando 1 milhão de sorrisos. Quando eu chegar lá no meu quarto, eu vou abrir o meu direct, o meu fã vai dizer, você tava triste porque eu conheço, entendeu? Então, assim, em momento algum, graças a Deus, o meu relacionamento afetou a minha carreira. Pelo contrário, só melhorou, porque assim, hoje eu sou muito mais feliz comigo mesma.
Hoje eu sou muito mais segura comigo mesma. E o artista, ele não é uma máquina. Então, se ele não tá bem, do psicológico, se ele não tá feliz, se ele não tá descansado, se ele não tá vivendo bem, uma hora aquele fusívelzinho que a gente tem aqui vai queimar e endoida. E se Uma endoidar, pifada, né? aí não tem mais como fazer nada, né? Não tem como cantar, não tem como fazer publicidade, não tem nada. Então, assim, hoje eu priorizo a minha felicidade. Você é uma pessoa muito decidida, você falou das suas mudanças todas, a gente vem falando de mudança, de assumir tudo. Você quer tomar uma? Água. Água. Vamos buscar uma aguinha para Mari. Ó, seguinte, aí eu quero saber, na gestão de carreira, você também fez algum tipo de mudança? Você é dona da sua própria carreira? Você é dona dos seus próprios negócios, da empresa Mari Fernandes? Dona? Não, assim, você tá perguntando se eu tenho sócios ou se eu sou Não, dona se você sozinha? assumiu a carreira, sua carreira, deixou Se de eu ser, assumi minha se você carreira? deixou de ser empresariada por alguém ou você... Eu sempre assumi, eu sempre fiz sempre? parte de tudo. Sempre foi dona da carreira. Não, assim, eu sempre fiz. É a nossa carreira, eu falo, né? Porque é uma carreira que é minha, dos meus fãs, que fizeram eu chegar até aqui, e de toda a minha equipe que participou comigo nessa trajetória. Então, assim, eu não posso vir num podcast e falar a minha carreira é minha. Eu tenho tantas pessoas que trabalham comigo nos bastidores, desde uma assessoria de imprensa, ao Xerrel que tá aqui, que cuida das minhas... Xerrel é esse moço que trouxe água pra você. Isso, da minha agenda de rádios. A você que, querendo ou não, de uma forma ou outra, cuida da minha carreira, me dando uma oportunidade num podcast. Então, assim, a minha carreira é do povo e de Deus. Tá, entendi. Mas, assim, hoje, a minha carreira, eu sou uma das protagonistas da minha carreira. Eu tenho um escritório, que é o mesmo escritório que eu tô desde o início da minha carreira, Tá. que é o escritório da Vibe. Tenho mais 3 sócios no projeto também, entendeu? Minha carreira hoje tá assim. Quantas famílias a empresa Mari Fernandes sustenta com a sua música? Você já fez essa conta? Já parou pra pensar nisso? Nossa, muita, né? Já parou pra pensar que quando você sobe num palco pra fazer um show, você tem muitas famílias dependendo de você? Não, né? Cara, assim... com certeza, né? É uma pergunta, assim... engraçada, porque realmente eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo. Mas que, claro, essas pessoas, elas não dependem de mim, porque se elas... sei lá, eu fiquei doente, não consigo mais seguir a vida... São profissionais tão bons que eu tenho certeza que vão Não, mas estão seguir outro rumo. Mas, sustentados, né? mas falando sobre, assim, a empresa Mari Fernandes, porque hoje a gente tem uma empresa. Nessa empresa existem várias pessoas que são funcionários, que trabalham de carteira assinada. Sim. E tudo mais na empresa. É muita gente, cara. Desde músico a técnico de som, a pré-produção que trabalha na estrada. Então, assim, na estrada, se eu não me engano, se eu estiver fazendo a conta certa, eu tenho uma equipe. Na verdade, hoje eu tenho 2 equipes. Então, juntando as 2 equipes, porque eu tenho uma equipe Sudeste e uma Nordeste. A equipe Nordeste, ela roda comigo em todos os shows ali do Nordeste e a do Sudeste em todos os do Sudeste. Por que eu fiz essa troca? Pra mim, quando a gente foi bater conta na empresa, passagem aérea tava dando muito caro, porque um dia eu tava tocando no Ceará, outro dia eu tava tocando no Mato Grosso. Então, além de estar dando muito caro, a logística também ficava muito ruim pra minha banda que tava vindo, conseguir fazer uma passagem de som, fazer um apoio de pré-produção para entender toda a logística do evento antes que eu chegasse. Então, a gente resolveu ter 2 equipes. Com essas 2 equipes hoje, eu tenho cerca de umas 27 pessoas na estrada comigo. Fora equipe de financeiro, fora equipe de contabilidade, fora equipe... marketing, rede social. De marketing, de tudo isso, né? Então, assim, são muitas pessoas que trabalham por trás da minha carreira. Isso é uma coisa, assim, muito foda, porque às vezes as pessoas que trabalham no... As pessoas que acompanham a vida de um artista não sabem desse bastidor, né? De tantas pessoas que estão ali. Então, assim, pra eu chegar no evento, tem o cara que dirige a van, tem o cara que tá lá, o meu segurança que tá lá comigo, aí tem
o produtor que chegou lá antes, tem um cara que chegou antes pra ajeitar todo o meu camarim, tem o meu produtor geral que chegou pra checar se o som, se o LED, se a luz tá funcionando. Os músicos foram lá mais cedo pra passar o som, pra testar os instrumentos, enquanto eu tô descansando no hotel, pra chegar lá à noite e conseguir ter uma entrega gigantesca. Então, assim, se eu não tivesse essa equipe, eu nunca conseguiria ser a Mari Fernandes, porque eu não ia conseguir descansar e ao mesmo tempo estar no palco, testando luz, testando som, testando o baixo, testando o meu próprio fone, que às vezes o meu técnico testa o microfone. Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que eu acho que a gente se sustenta, entende? Eu preciso deles e eles precisam de mim, a gente é uma família junto. Eu não acho que é tipo assim, a Mari sustenta tantas famílias, a gente junto se apoia, se sustenta e a empresa só funciona porque a gente está unido. Se uma empresa, ela é um elo, se esse elo se quebra, essa empresa vai quebrar. Assim, se eu não tenho um relacionamento bom com os meus funcionários que estão na estrada comigo, que andam no ônibus comigo, se a gente não se fala, se a gente não se cumprimenta, se a gente não tem educação um com o outro, bom dia, e aí, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? No palco a gente não vai ter sintonia, entende? Não tem como você num palco, você conseguir abraçar, tipo assim, o meu guitarrista me abraçar se ele não tem um convívio bom comigo, se eu não dou uma boa tarde a ele, tá entendendo? Tanto que tem um vídeo nas redes sociais que uma época o meu guitarrista que tava comigo, ele teve um problema, né? Assim, como ele tava muito tempo na estrada, a nossa demanda de show é muito grande. Sim. Ele tava assim, esgotado mesmo. E aí ele pediu pra sair porque ele queria parar de tocar. E aí, como numa empresa, quando uma pessoa pede pra sair, a pessoa não tem ali os seus direitos e tudo mais, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, você quer sair? Vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar. E aí eu, os meus sócios, a gente se reuniu. Mesmo ele se demitindo, a gente fez de uma maneira lá que a gente que demitia ele. Recebeu os direitos. Recebeu os direitos e tudo mais, e ele saiu. E eu falei pra ele assim, ó, engraçado que eu falei pra ele assim, eu falei, ó, você vai voltar. Você vai voltar, eu tenho fé em Deus, você vai voltar. E ele tava comigo desde o início, assim, da minha banda. Desde os meus primeiros ensaios, ele tava comigo. Toda a minha banda tá comigo desde o início e dos primeiros Desde ensaios. a saída dos barzinhos de Fortaleza. Não, dos barzinhos não. Da primeira montagem do show oficial. Entendi. Sabe? Eles tocavam no barzinho, eu também, mas a gente não tocava junto nos barzinhos. Se conheceu, montou a banda desde o primeiro ensaio da banda oficial até os primeiros shows. E aí eu falei para ele, você vai voltar. E eu vou ficar esperando. Aí fiquei esperando ele. No dia que ele falou que ia voltar, ele voltou e até hoje ele tá lá na banda. E assim, no dia que ele saiu, cara, eu não segurei as lágrimas. Tem até um vídeo meu nas redes sociais com ele que eu choro muito, porque assim, era realmente um amigo meu saindo, não era um músico qualquer, entende? Era um cara que tá comigo na estrada todo santo dia. Quantas vezes a gente não comemorou o aniversário dele ou o meu no camarim com bolo e longe da família um do outro? Quantas vezes a gente não ficou doente e não dividiu remédio dentro do ônibus? Quantas vezes a gente não passou perrengue de ficar 24 horas dentro do ônibus dar um prego com a gente dentro? Quantas vezes a gente não passou por tudo, por coisas que, assim, às vezes eu não passo nem com a minha família. Passar Réveillon junto, passar Natal junto. Passar um perrengue de entrar dentro de um jato e o jato parecer que vai cair, que nem aconteceu uma vez com a gente da banda. E a gente, meu Deus, agora a gente morre. E depois nós descer todo mundo branco do avião e dizer sobrevivemos. Então, assim, a gente passa por muita coisa. Então, realmente é uma família, sabe? Realmente, hoje, a minha equipe que eu tenho é uma família. E se um dia qualquer um deles saísse, iria me doer muito. Faz parte do processo também, né, Mari? Sim, E assim, você tá falando de uma menina de 24 anos que amadureceu assim repentinamente, teve que amadurecer. Você saiu de casa muito pequena, foi enfrentar a vida, você já sabia de tudo isso que podia acontecer e, ao mesmo tempo, você se olha para um lado e fala, são meus parentes, são os meus tios que estão aqui. Vira mesmo uma família, né? É um misto de sentimento, né? Porque é o profissional misturado com o pessoal. Sempre vai ser. Entendi. Não tem como não criar sentimento, não tem como ser só o profissional, não tem como você não ter sentimento pelas pessoas que fazem parte da sua carreira, assim. Como eu te disse, eu batalhei muito para chegar até aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu batalhei, se não fosse algumas pessoas que me deram a oportunidade, que me deram a mão, não teria chegado.
entende? Então eu sou muito grata a cada pessoa que fez parte da minha carreira em cada momento. Mas também sei separar, assim. Se um dia, Deus o livre acontecer, precisamos separar, ciclos eles se iniciam e eles, infelizmente, se encerram. Faz parte da Mas vida. acontece, faz parte da vida. Você tem medo de quê? Do que eu tenho medo? É. Assim, de bate pronto. Ah, de perder minha carreira. É. Isso é um fato, porque eu batalhei muito por ela. E por que você perderia sua carreira? Cara, não sei, né? Eu acho que cuidar de uma carreira é difícil. Uhum. Se manter no sucesso é difícil. Eu sei. Não é fácil. Então, assim, se você não se mantém acertando hits, se você não se mantém ali fazendo tudo que uma carreira precisa, uma hora a carreira cai. Então, assim, hoje é o meu medo, porque é o meu sonho, a minha prioridade. Na minha vida, eu nunca tive um plano B. Sabe quando você aposta tudo naquilo? Foi o que eu apostei. Eu nunca tive um plano B. Uma vez eu pensei, meu Deus, se eu não der certo na música, eu vou fazer direito. Mas eu sabia que eu não ia, sabe? Eu sempre vivi pra isso aqui. Então, assim, eu acordo 6 horas da manhã, eu não consigo comer um pão com ovo sem estar no celular cuidando da minha carreira. Uhum. Às vezes as pessoas que estão do lado falam assim, cara, respira, mas é meu tudo, sabe? Porque só eu sei todos os nãos que eu levei, todas as portas na cara, a quantidade de pessoa que disse que eu não ia chegar até aqui. Então, assim, eu sei tudo que eu passei pra chegar até aqui. Foi muito doloroso. Então, hoje eu valorizo tudo da minha carreira que eu tenho, sabe? É inegável a sua força de vontade, é inegável o seu talento, é inegável tudo que você viveu e que estava escrito. Mas, assim, olhando também para as pessoas que batalham Sim. e não chegam lá, Uhum. porque nem todo mundo chega. Sim. O que é que você atribui a esse tipo de acontecimento? O sucesso e ao não sucesso. O que falta para quem também tem o mesmo sonho, mas que não consegue realizar? Falta um quezinho de alguma coisa. O que você acha que é? Cara, a única coisa que eu consigo... Você não conhece pessoas tão talentosas Conheço. quanto você? Conheço. Tem uma brincadeira que todo mundo do sertanejo fala que é assim, vai lá em Goiânia que em toda esquina você encontra um cantor. Uhum. E é verdade, gente. Goiânia é a cidade que mais tem gente talentosa no mundo. Uhum. E assim, isso é uma pergunta, assim, muito difícil pra eu como artista responder, Tá. sabe? Mas eu, Mário, o que é que eu penso como pessoa? Eu acho que o sucesso, as pessoas precisam entender que um artista, pra ele ser um artista de sucesso, ser amado, ser adorado pelo povo, como uma Ana Castela, uma Mari Fernandes, um Natanzinho, uma Simone Mendes, uma Marília Mendonça. Eu acho que não é o dinheiro que traz o sucesso. O que é que eu quero lhe falar? Eu conheço muita gente que acha que por conta do dinheiro, por conta de um empresário, por conta de um escritório, por conta de uma gravadora, vai conseguir, né? de uma estrutura, vai conseguir chegar no sucesso. Gente, tudo isso que eu falei aqui é importante. O dinheiro, o empresário, o escritório, uma gravadora. Uma carreira não acontece sem isso. Mas, principalmente, uma carreira ela não acontece sem Deus e sem o povo. Então, assim, eu acho que realmente é quando Deus abençoa. Eu acho que, eu não sei, na minha cabeça é assim, Deus olha e fala, filho, você merece mesmo, chegou sua hora. Porque, assim, a minha própria carreira, cara, é sem explicação. Eu era uma menina do interior do Ceará. Se alguém chegasse pra mim na rua há 5 anos atrás e falasse que eu ia me tornar a Mari Fernandes... E você ia estar aqui hoje, né? Eu ia falar assim, amigo, você tá brincando com o meu sonho. Era isso que eu ia falar, entendeu? Uhum. Porque eu acreditava, mas assim, na minha cabeça, o máximo que eu acreditava era um show pra 500 pessoas. Uhum. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou. Eu já toquei num São João de Campina Grande que tem 120 pessoas, 120 mil pessoas. Então, assim, é Deus, cara. Eu acho que o segredo do sucesso é Deus. E você ser uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Você ter foco, qualidade e constância. Sabe? Sim. O foco é importante, você precisa ser focado no que você quer. Você precisa realmente ter foco no que você quer. Eu quero acertar um top 1 Brasil. Então, é atrás daquilo ali que eu vou, entendeu? Esse é o meu foco. A qualidade é tudo o que você vai fazer, você fazer com
como é que eu posso falar a palavra correta? Com amor Grau, e com carinho, sabe? carinho. Maestria, sabe? Vou dar um exemplo. Eu não Com saio... excelência. Com excelência. Eu não sairia da minha casa pra vir fazer um podcast na Ativista, um podcast na Nativa, se eu não fosse dar o meu melhor. Uhum. Se você fosse me fazer uma pergunta, eu, não, sim. Então eu passo 50 minutos respondendo uma resposta porque eu tô dando o meu melhor. Isso. Entende? Então essa é a qualidade, é quando você tá dentro de um estúdio, você dá o seu melhor, quando você tá no palco, no show, você dá o seu melhor. Isso é qualidade. E constância é você não parar de fazer, porque uma vez eu vi uma pessoa me falar assim, ó, hoje você grava um tipo de vídeo. Sei lá, decidi que eu vou gravar toda a vida um vídeo cantando de costa. Uhum. Na primeira vez, esse vídeo pode dar 3 curtidas e 2 comentários. 2 comentários, o povo dizendo que esse vídeo é uma, licença da palavra, uma bosta, não prestou pra nada. Uhum. Na segunda, o povo já começa a aceitar. Se você parar, talvez você não sabe se isso vai dar certo ou não, essa tendência. Mas se você tiver constância e continuar, lá na frente, o que parecia não ser nada, pode se tornar um vídeo que tinha 1 milhão de curtidas e 300 mil comentários e viralizar. Porque você insistiu naquilo ali. Acreditou naquilo, teve constância, continuou e realizou. Então, eu acho que foco, qualidade e constância, fé, humildade e a bênção de Deus. Essas são as coisas importantes. Você se sentia desde sempre uma pessoa abençoada? Como é que eu vou explicar isso? Porque, assim, você sentia que você seria uma pessoa iluminada, que teria essa estrela que você teria hoje? Quando foi que você sempre soube disso? No seu íntimo, tá? Pode abrir seu coração e dizer, não, eu realmente sentia que podia acontecer. Cara, é que eu sou um milagre, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança que eu tive um problema de epilepsia, crise convulsiva. E eu sofri muito com isso, porque, assim, durante muito tempo, eu chegava a dar 5 crises convulsivas por dia, no colégio, em todos os lugares. Então, assim, e eu sou um milagre. Então, quando eu tive 17 anos, do nada Deus me curou. Eu tomava mais de 10 remédios por dia, do nada Deus me curou. Eu, assim, passei 2 anos sem dar uma crise convulsiva e nem o meu médico que eu fui lá não sabia explicar, sabe? Então, eu sou um milagre, sabe? Desde esse acontecimento. Até o acontecimento de eu sair de uma família humilde e ter vencido na vida, sabe? Até eu ser uma pessoa que passei por muita dificuldade mesmo, assim, com todas as dificuldades, eu tô aqui. Então, assim, eu sou um milagre. Por que passaria na minha cabeça que Deus não me ama e que eu não vou ter sucesso? Entende? Tipo assim, se todos os dias Deus prova que me ama, não há amigo que vai na minha casa e do nada o cara começa a falar, parece que é Deus que tá falando comigo, entendeu? Uhum. Se eu tô na rua, um sorveteiro me para e diz que Deus tem uma promessa pra mim. Então, assim, sempre... Isso aconteceu? Aconteceu demais. É mesmo? Aconteceu demais. Do nada, então, assim, do nada. Do nada, até contei uma história dessa num podcast. Então, assim, Deus sempre me provou que eu fui uma escolhida por Ele. Cara, tinha dia que eu tava na minha casa, juro pra você. Eu chegava do meu trabalho, eu trabalhava na recepção da faculdade, era compositora e cantava nos barzinhos. Quando eu chegava 11 horas da noite, eu olhava assim pra prateleira da minha casa, num kitnet que eu morava, que era um vão só e um banheiro. Fortaleza. Em Fortaleza. Nesse vão, era um quadrado assim, aí uma piazinha aqui. Em cima da pia eu tinha botado uma madeira com uns parafusos pra colocar meus pratos. Eu tinha 4 pratos, 2 colheres, um garfo e um talher, 4 copos de plástico, e os pratos eram de plástico também. Uhum. Uma frigideira, uma leiteira, pra cozinhar um ovo cozido. Perdão. Tudo bem. Uma cuscuzeira e uma panela normal. Panelinha assim. Tudo que a gente precisava. 4 panelas. Aí, e um fogão, 2 bocas daqueles que a gente compra no supermercado. Sim, Aqueles fogão sim. de 2 bocas. Um botijão de gás. Uma mesa de plástico que esse fogão ficava em cima. E tinha uma cadeirinha de plástico pra eu sentar e comer também. Um botijão embaixo da mesinha de plástico, né? Uma geladeirinha de lado. Uma cômodazinha onde eu guardava 3 sapatos que eu tinha. 2 blusas que eu tinha. E pronto. E bem pouquinha roupa. Meu violão. E uma cama pra dormir. Uma cama e uma rede.
Na rede. Porque eu dividia esse grande apartamento com um amigo, né? Que era compositor, que se chamava Davi. E um banheiro. E no final do banheiro tinha um vãozinho assim, como se fosse uma lavanderiazinha. Que no final aqui da lavanderia tinha uma piazinha. E pronto, e umas... Como é que chama, meu Deus? É que eu sou uma péssima dona de casa. Que vocês têm uns varalzinhos. Varalzinho, né? Tá. Uma linhazinha de varal. Então, assim, e eu chegava em casa e eu falava, 11 horas da noite, eu falava, meu Deus do céu, meu pai amado. Só tem um miojo pra eu comer e falta 15 dias pra eu receber dinheiro. Juro pra ti. Falta 15 dias pra eu receber dinheiro. Como é que eu vou comer um miojo em 15 dias? Merendar, almoçar, jantar. E aí? Uma fome que dá na madrugada. Aí, cara, tu sabe quantas vezes eu cozinhei um miojo? Que chega a minha lágrima pingar assim, o sal do miojo era minha lágrima, misturando com a água, chorando, pô. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu ligava pra minha mãe. Quando eu ia abrir a boca pra dizer, mãe, me ajuda aí com 50 reais, a minha mãe já dizia, meu filho, eu tô aqui sem dinheiro pra poder pagar a feira, pra pagar a luz. Aí eu nem falava, sabe? Porque eu não gostava de levar problema pra minha mãe. Quando eu saí de casa, eu saí sabendo o que eu tava fazendo. E eu prometi pra mim que eu não ia trazer os meus problemas pra minha mãe. Tá. Porque ela não merecia, ela já tinha me criado. Então, muitas vezes eu ia trabalhar no outro dia sem ter o que comer, cara. Aí Deus ia me abençoando. Pegava o cara que trabalhava na frente da faculdade que vendia salgado, botava pra vender fiado pra mim. O cara nem me conhecia e vendia fiado, acreditava em mim. Um cara desse, entendeu? Aí, um amigo passava no meio da rua, sei lá... Do nada me chamavam pra tocar um voz e violão, eu ganhava 200 reais. E Deus ia me salvando. Um dia sim, outro não. Deus ia me salvando. Entendeu? Então, toda a minha trajetória até chegar aqui, Deus provou que eu sou escolhida. Entendeu? Ele provou que eu sou escolhida. É esse filme que passa quando você tá numa van, num avião ou subindo em cima do palco, mesmo que rapidamente? Ou isso só em alguns momentos como esse, assim? Com certeza. Cara, é engraçado que muitas vezes, quando eu subo assim no palco, eu pego meu microfone, o microfone de todo artista, vou espalhar isso aí agora. Fala aí. Tem um botãozinho que é a interna, que a gente aperta esse botão e só quem escuta o que você fala no microfone é a equipe. E muitas vezes eu faço questão de, às vezes, lembrar, porque às vezes na correria a gente esquece. Então, às vezes eu faço questão de apertar assim e falar, galera... Eu sei que a gente tá cansado, que a gente vem de uma maratona de show, mas vamos dar o melhor pra gente, o melhor da gente. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Esse povo que tá aqui, esse povo tá esperando a gente. Isso. Esse povo que veio curtir o nosso show, a menina que tá aí na frente aí, que você, o sanfoneiro, tá vendo ela aí encostada na grade, essa menina, ela esperou dias pra gente vir pra cá. Ela fez cabelo, ela fez maquiagem, ela comprou a melhor roupa dela. Ela passou dias escutando a nossa música nas plataformas, no Spotify, na Deezer, no YouTube, no Amazon, em tudo que é canto, pra poder decorar todas as letras de todas as músicas. E ela, que hora ela não deve ter chegado aqui numa multidão dessa de 100 mil pessoas pra pegar a grade do show. Então, assim, ela tem uma expectativa, esse fã tem uma expectativa, e esse fã, ele não tem culpa. Se a gente tá fazendo 30 shows, se a gente tá fazendo 20, se a gente tá fazendo 10 ou 1. Se a gente tá cansado ou não tá. Então, infelizmente, se nós estamos aqui, apesar da nossa dificuldade, da gente tá cansado, eu sei que é difícil, vamos todo mundo tomar energético. Eu falo assim brincando, né? Todo mundo tomar energético, subir e vamos dar o nosso melhor. E eu gosto de falar muito assim, é só 1h30. Quando eu trabalhava na recepção da faculdade, eu trabalhava de 3 horas, ou de 8 horas da manhã até 3 horas da tarde. Então, eram... 7 horas. 7 horas, trabalhando. E eu não fazia 1% do dinheiro que eu faço 1h30 num palco. Então, por que eu vou reclamar? Pois é. Pois é. É só 1h30. E vai ser pau dentro, que nós vamos dar o nosso melhor, entendeu? Claro, tem um dia que... Eu sou ser humano, eu tenho um sentimento. Você não consegue, mesmo você querendo. Mas na maioria das vezes... Mas mesmo sendo foco e 50% já deve ser muito bom, porque a vontade é maior do que o que, assim, a gente quer fazer. Aqui também é assim, na vida de todo mundo é assim. Tem dias que não tá bom, mas o seu automático é tão bom porque você se cobra, se entrega, que fica bom. As pessoas percebem, talvez sim, talvez não. Então nós temos aqui Mari Fernandes. Eu gostei da sua música nova, Maluca.
Maluca. Maluca, boa, Como né? é que é esse negócio? Dizem que tô louca, depois agora você é maluca. Agora é maluca. Cabeça... Tem a parada louca Parada também. louca, você gosta de bater cabeça. Muita loucura. Eu sou uma Muita louquinha, né, loucura. gente? Muito legal, sua música já tá indo bem, né? Tá indo muito bem, graças a Deus. Cara, essa música é muito especial, né? A minha primeira música, assim, que eu faço, assim, que ela é uma música sertaneja, com a participação de uma cantora sertaneja. Uhum. Lauana, né? Que é a Lauana Prado, né? E é uma música que a gente lançou há um mês. Tá muito difícil trabalhar música no mercado, a gente sabe que tá, porque o mercado, ele tá numa velocidade muito grande. Né? Então, Tá difícil, né? todo dia é 300 músicas aparecendo, uma velocidade muito grande de música. Então tá difícil mesmo. E graças a Deus a música, com um mês, a música já tá aí com 7 milhões de streams no Spotify, 10 milhões no YouTube, já tá tocando nas rádios super bem. Eu agradeço a galera da Nativa, todos vocês, todos os ouvintes que pedem O Maluca. seu divulgador tá trabalhando direitinho essa música? É o Xerrel? O Xerrel tá, né? Ele é bom, né? Eu disse a ele que ele botasse aqui na Nativa pra tocar até dizer chega, até doer. Tô até torar, tá torando aí. Até torar. Eu falei, mas Xerrel, me vamos ajuda aí. aí. E aí, assim, a música tá indo muito bem, sabe? Em um mês, o povo tá cantando no show, o povo tá ligando a lanterna do celular pra jogar a mão pro lado pro outro cantar. Então, assim, pra mim o termômetro do sucesso é isso, é o povo. Uhum. Falando em rádio, Tá. e você falou Xerrel, eu tenho uma história engraçada. Opa. Uma vez eu fui tocar numa cidade no Amazonas. Uhum. Não vou falar o nome da cidade, porque não é Tá bom. coerente, mas eu nessa cidade, cheguei lá. A cidade tinha área de celular pra alguns operadores, pra outras não. Tá. E pra mim não tinha. Uhum. Aí eu, caramba, e era muito longe a cidade, né, onde a Tinha gente que pegar tava. barco e tal? Sim, era Amazônia mesmo. E eu, meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu não acredito que esse povo conhece as minhas músicas. Porque é muito longe de onde Como é eu que a moro. música chega aqui, né? Como é que a minha música chegou aqui? Eu moro no Ceará, como é que esse povo me conhece? Eu não tô conseguindo entender. Uhum. Aí, eu sou daquela pessoa que, assim, quando eu vou pra uma região que eu acho que eu não tô forte lá, eu procuro, tipo assim, me identificar com a região. Aí eu comecei com a galera, com a mulher da recepção do hotel, com a mulher que veio trazer o espetinho que eu tinha comprado pra janta. Eu comecei, ei, o povo conhece minha música aqui. E a mulher conhece, e a mulher ria, tá entendendo? A mulher conhece, eu... Ei, qual é o cantor que é mais estourado aqui? Eu já... Querendo se familiarizar. Eu né? querendo saber, tipo assim, se a minha música não funcionar, o que é que eu vou tocar no show pro Eu show ser entendi. bom? E eu, o que é que o povo gosta aqui? E a mulher, aviões do forró. E eu, eita, aviões, eu sei, Anotava, vai dar né? certo. Aí eu Ó. anotava, tá. Aí eu fiz o show, bufo, cara, todas as minhas músicas, até as novas explodidas. Eu fiquei sem entender, cara. Quando eu desci do palco, eu disse, isso não é possível. Como é que é possível isso, né? Eu acho que a minha equipe nunca nem fez um trabalho de impulsionamento pra cá, pra essa região. E como é que essa música chegou aqui? Aí eu olhei pro cara e disse assim, né, o contratante. Cara, como foi que você me descobriu? Como foi que eu vim parar aqui, tocar aqui e tal? E como é que a galera tá cantando minha música? Ele disse, você é estourado nas rádios aqui. Nas Aí. rádios só dá você. Desculpa aí. Mas é o rádio, a força do rádio. A você força vê. do rádio é muito foda. Ah, até, sim. até quando você não imagina. Sim. E assim, às vezes as pessoas pensam assim, caramba, cara, pra mim, eu sempre falo, quando eu vou trabalhar a música, uma das coisas mais importantes é colocar minha música na rádio. Sim. Porque a rádio alcança fronteiras que, tipo assim, cara, se uma cidade não tiver área de celular, se uma cidade não tiver nada, mas tiver um rádio, tem tudo. Porque tem informação, tem música, tem isso. sintonia, tem tudo, Você pô. vai entender. O rádio, ele tem uma coisa que as outras plataformas não têm. Ele tem gente, Gente, tem pessoas, povo. companhia, tem fidelidade dos ouvintes. Então, aquilo que a gente fala aqui neste microfone, as pessoas vão lá e acreditam. O rádio tem essa coisa mágica ainda, depois de mais de 100 anos de existência, que é a coisa do mistério, sabe? Da companhia, da confiança. É o meio de comunicação que as pessoas mais confiam. Então, assim, e a música no rádio, se é boa, tá tocando, eu gosto, e quem é, e é isso, É verdade, entendeu? é O verdade. alcance, ele é local, ele é regional, agora com as redes ele também vai longe. Não tem o mesmo alcance da internet, porque, né, você tem que ter, no Brasil inteiro você lança aqui, todo mundo escuta, no mundo todo,
Mas tem essa coisa da fidelidade, né? Você tá vendo, numa cidade pequena, de uma rádio pequena, fez com que você fizesse sucesso num local. E isso é muito mágico, né? Cara, eu fiquei impressionada na época. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. E aquilo ali foi... e parece que foi assim, tipo assim, depois disso, e aí em vários shows que eu lia um alerta. Aí eu falava assim, Estalo, né? minhas músicas tocam aqui na rádio, o povo toca demais. Toca tal música, toca tal música. Aí eu, caramba, velho, entendeu? E isso é muito bacana. Porque você é de uma geração, você é muito nova, né, Mari? Você tem 24 anos, então... Ah, mas peraí, tá? Mas eu fui criada ouvindo rádio, Ah, então peraí. tá bom, ainda bem, ufa! Assim, minha tia lavando louça aqui e o rádio Ah, tocando. bom. Também não é assim. Eu sei muito a importância do rádio, mas eu acho que é importante a gente falar justamente por isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas, nesse mundo de internet, você acha que Tá tudo ali, né? gravei um stories aqui e eu vou alcançar o mundo com aquilo, entendeu? Cara, às vezes não. Às vezes tem alguns cantos que você precisa de alguns parceiros. É aí onde vem... É por isso que eu acho que TV... rádio, todas as plataformas, elas devem se unir, porque Sim. a união faz a força. Então, isso é muito bacana. Realmente, quando eu lanço uma música, eu procuro trabalhar em tudo. Tipo assim, não passa na minha cabeça, vou trabalhar essa música, dar o canto e não vou na rádio. De jeito nenhum, tem que trabalhar nos dois. Entendeu? Isso é muito bom. Que tenha essa mentalidade, que continue assim, continue vivendo. Você nunca se negou a vir. Você já fez show pra gente, já cantou pra gente, já esteve aqui algumas vezes ao vivo, gravando vídeo, e isso é muito legal. Continue assim, essa menina é Obrigada. maravilhosa. A gente agradece, assim, a sua presença aqui hoje. É legal. Eu que lhe agradeço. Você de curtiu? verdade. Muito, muito. Falamos umas coisinhas que você nem imaginava que iríamos falar. Foi muito bom. Eu adoro quando... Acho que podcast é isso, quando é um papo natural e realmente é um podcast que vai gerar notícia, porque tem muita pergunta que ninguém nunca fez, então... Pois é. Eu acho que isso é que é o massa. Tomara. Você arrasou. Você também arrasou. Muito obrigado Obrigada, por ter meu vindo. amigo, Tudo de de bom. verdade. Tamo Mari, junto. você é uma fofa. Espero poder voltar mais vezes, me convide mais vezes. Depende daquele rapaz que tá ali atrás de você. É ele que faz o Xerrel. xerrelzinho. Mas eu soube que esse ano ainda tem muita coisa boa pra acontecer pra Sim, gente. muita coisa. Mari Fernandes falou aqui no nosso Nativíssimo. Não esquece de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos programas, os episódios todos que estão no ar e todas as comunicações que nós colocamos nas nossas redes sociais e aqui também no nosso canal. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Mari. Tudo de bom. Obrigado, tamo junto. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Até.